nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta, abomine iniquo et doloso erue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in monte in sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum collectifica juventute meam. Adiutorium nostro in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beato Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis, peducat a te ad vitam aeternam. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, a minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Padre, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Gloria in excelsis Deum. Glorificamos te,
Pax vobis. Oremos, Deus, que beatissime, semper virginis et genitricis tue Mariae, singulari titulo Carmeli ordinem decorasti. Concede propitius ut cuius odie commemorationem solemni celebramus officio, eius muniti presidiis ad gaudia sempiterna pervenire meriamur, qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias foi ao cimo do Monte Carmelo, prostrou-se em terra e pôs a cabeça entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: sobe e olha em direção ao mar. O servo subiu, olhou e disse: não há nada. Elias ordenou-lhe: volta 7 vezes. À 7ª vez o servo exclamou: do lado do mar vem subindo uma nuvenzinha, tão pequena como a palma da mão. Elias ordenou-lhe: vai dizer a Acabe, manda atrelar os cavalos e desce, para que a chuva não te detenha. Num instante o céu se cobriu de nuvens, soprou o vento e caiu uma forte chuva. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Flos Carmeli, vitis florigera, splendorcelli virgo puerpera singulares. Ó flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, Virgem Mãe, única. Reverendíssimo Padre Everaldo, nosso capelão, senhores padres aqui presentes, reverendos irmãos e irmãs da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, todos os devotos de Nossa Senhora do Carmo. Pode sentar.
Meus irmãos que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, estamos festejando então hoje Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo. Uma devoção muito especial no Brasil. Basta ver que as igrejas mais bonitas do Brasil são em honra de Nossa Senhora do Carmo. Aqui em São Paulo, na Bahia, no norte, são igrejas belíssimas em honra de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, como sabem, é um monte que fica no norte de Israel, quase na divisa com o Líbano. Onde se refugiou o profeta Elias. Carmo quer dizer vinha, plantação de uva. Carmelo, El, é a abreviatura de Elohim, quer dizer de Deus. É a vinha de Deus. A palavra vinha, a plantação de uva, muitas vezes é referida na Sagrada Escritura. O profeta Isaías diz que a vinha do Senhor é o povo de Deus. Ele plantou uma vinha, cercou com uma cerca, tirou os matos, vigiou, colocou uma torre. Essa é a vinha do Senhor. No Novo Testamento também Jesus fala muitas vezes na vinha. E ele mesmo diz, eu sou a videira, e meu pai é que é o agricultor. E ele nos compara aos ramos da parreira. Vinha, plantação de uva, parreira. Nosso Senhor disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. Por isso que, para o ramo da uva, é preciso estar ligado à árvore, à videira. Por isso que sem mim, nada podeis fazer. Se o ramo não estiver ligado à videira, ele não pode dar fruto. E Nosso Senhor disse, se não estiver ligado, ele vai ser secado, vai ser seco, vai ser arrancado e vai ser jogado fora e queimado. É a figura aí da reprovação final. E a seiva da vinha que venha para nós, que é a mesma que corre em Jesus, é a graça de Deus. Essa graça que Nosso Senhor conquistou para nós com a obra da redenção. Todos nós ficamos filhos de Deus pela graça que Nosso Senhor conseguiu para nós. Nossa Senhora é rainha da vinha. Foi ela que nos deu Jesus. O sangue que correu nas veias de Jesus é o sangue de Maria, de Nossa Senhora. Ela é a flor do Carmelo, é a flor da vinha do Senhor. A criatura mais perfeita que saiu da mão de Deus, claro, depois da humanidade de Jesus, é Nossa Senhora. Então a vinha mostra bem o campo, é a igreja, a vinha do Senhor, e a qual, graças a Deus, nós pertencemos. Nós somos membros da vinha do Senhor. Essa vinha que tem flores variadas e frutos variados, não é só a vinha. Por isso que a igreja, o corpo místico de Cristo, tem muitas espiritualidades diferentes. Como Nosso Senhor disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, mas todas ligadas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que é a flor do Carmelo. Todos se lembram quando foi eleito o Papa Bento XVI, no discurso inicial ele falou, Deus escolheu este pobre servidor da vinha do Senhor para ser o sucessor de Pedro. Todos nós somos servidores da vinha do Senhor e fazemos parte desta vinha. Quando nós falamos as vocações sacerdotais, é para trabalhar na vinha do Senhor. Naquela parábola dos vinhateiros, aqueles que trabalham na vinha, saiu o dono da vinha chamar operários. Por que estáis aí todo dia ociosos? Vinde vós também para a minha vinha. Itet vos in viniam meam. É a vinha do Senhor, a igreja. Então, na igreja, com tantas flores e frutos bonitos, a mais bela é a flor do Carmelo, Nossa Senhora.
do Monte Carmelo. Esse monte, o monte também é uma coisa que aparece muito na Sagrada Escritura, os montes. Nós temos o Monte Hermon, da onde vem a água, onde nasce o Rio Jordão, no qual Jesus foi batizado. Temos o Monte Tabor, onde Nosso Senhor quis se mostrar na transfiguração. Temos o Monte das Oliveiras, onde Nosso Senhor começou a paixão. E temos o Monte Calvário, onde Jesus consumou a sua paixão. Então, esse monte especial, no norte da Terra Santa, é o Monte Carmelo, onde Elias se refugiou. A palavra Elias, o grande profeta, nos lembra muita coisa, principalmente a grande decisão entre Deus e o pecado. Porque o rei Acabe, incentivado pela mulher dele, Jezabel, tinha mandado matar todos os profetas. Só tinha restado Elias. E Elias então convocou o povo e disse: por que vocês ainda estão vacilando? Vocês têm que escolher onde servir ao Senhor ou Baal. Baal era o Deus falso. Vocês têm que decidir a servir a Deus. Elias era um homem de decisão. E ele então desafiou: convoquem todos os sacerdotes de Baal aqui no Monte Carmelo. Aqui nós vamos fazer um desafio. Convoquem todos. Eram 450 profetas de Baal e mais um outro de outros deuses falsos. E Elias sozinho. Escolham, portanto, uma vítima do sacrifício. Ergam o altar. Mas não ponham fogo, porque o sacrifício é feito com a consumação da vítima pelo fogo. E vocês vão invocar o Deus de vocês. E também um altar eu vou armar o meu, com uma vítima em cima, sem pôr fogo, e eu vou invocar o meu Deus. E eles então começaram a invocar o Deus falso deles. Ele falou: comecem vocês são mais numerosos. E eles ficaram rezando, cantando, pedindo a Baal que mandasse o fogo do céu. E nada aconteceu. Porque Baal não existe, é um Deus falso. E eles estavam ali, pedindo, implorando, rezando, se machucando. Depois que acabou, Elias colocou a vítima, mandou jogar água em cima, rezou e pediu a Deus que ouvisse a sua oração por causa daquele povo. E veio o fogo do céu e consumiu a vítima, o altar, as pedras, tudo. O povo então ajuntou, pegou aqueles sacerdotes e matou a todos. Por isso que o rei Acabe e a mulher Jezabel ficaram com muita raiva e começaram a perseguir Elias de morte. Ele fugiu. Elias fugiu e, muito triste, reclamou com Deus: meu Deus, mataram todos os profetas, agora querem me matar também. Foi ali no deserto que ele recebeu aquele pãozinho, símbolo da Eucaristia, e na força daquele pão ele andou 40 dias até o Monte Horebe. Então a palavra Elias lembra a Eucaristia, lembra a nossa peregrinação nesse mundo, lembra a decisão da gente servir a Deus. Lembra que até os santos também se sentiram acabrunhados, tristes. Elias ficou triste, acabrunhado com aquela perseguição que ele estava sofrendo. Mas Elias era um homem da oração eficaz. São Tiago diz que Elias era um homem da oração eficaz. Ele rezava e mandava o céu fechar, e o céu se fechava, como fechou durante todos aqueles anos. Depois ele rezava de novo, e o céu se abria, e caiu a chuva. Então era um homem que tudo que ele pedia, Deus o atendia. Elias, o homem da oração eficaz, é modelo para nós, carmelitas, porque Elias é o homem da oração. O que é próprio da ordem do Carmo é o espírito de oração. Daí vieram os grandes santos, depois de Elias veio Eliseu, os santos da ordem do Carmo, porque naquele lugar ali no Monte Carmelo, Elias se refugiou com alguns eremitas. Depois, na era cristã, os eremitas também continuaram a rezar ali, agora em honra de Maria, figurada naquela nuvenzinha que Elias viu, que era Nossa Senhora, que trouxe a chuva de graças, que é Jesus. Então começaram a honrar Nossa Senhora, até que no século XII, eles que moravam ali, foram trazidos pelas cruzadas para a Inglaterra, porque os muçulmanos tomaram conta ali do país, e eles vieram
para a Inglaterra, no tempo das Cruzadas, tempo do Ricardo Coração de Leão, que levaram para a Inglaterra os eremitas. Era uma ordem de oração, de eremitas, que depois, pelo Papa, se tornaram a ordem do Carmo, a ordem carmelita. E o primeiro prior foi São Simão Stock, era um eremita também, a quem Nossa Senhora deu o escapulário como sinal da sua proteção. E a ordem terceira, que deu muitos santos à igreja, conhecemos especialmente Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa dos Anjos, enfim, muitos santos da família carmelitana, família de oração, família de penitência, família do seguimento do profeta Elias, família que honra a flor do Carmelo, que é uma vinha frutífera. Quantas graças nós recebemos aos pés de Nossa Senhora do Carmo. É uma virgem e mãe, singular, porque é única, só ela. Por isso que nós pedimos a ela as graças. Nossa Senhora, a Rainha do Carmelo, Rainha do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, da vinha do Senhor. Nós que pertencemos à vinha do Senhor, que é a igreja, peçamos a Nossa Senhora a nossa fidelidade, que nós sejamos fiéis a nosso Senhor, fiéis servidores da vinha do Senhor, fiéis trabalhadores da vinha do Senhor, do cultivo. Quem trabalha nos campos sabe como dá trabalho o cultivo, tem que arrancar as ervas daninhas, tem que estar regando, tem que estar vigiando, tem que ir tirando os espinhos. É assim a nossa vida espiritual. Temos que estar sempre na vigilância e na oração, o cuidado de cada dia, a vigilância, a luta, a mortificação, a fuga das ocasiões de pecado, tudo isso é o cuidado da vinha do Senhor, que é a igreja e que é a alma de cada um de nós. Nosso Senhor vai vir pedir o fruto da vinha que Ele plantou, que Ele regou no batismo, que Ele rega com a Eucaristia, que Ele nos dá os sacramentos, que Ele dá a proteção de Nossa Senhora. Então pensamos hoje, nesta Santa Missa, em honra de Nossa Senhora do Carmo, é o dia dela, que a flor do Carmelo, Nossa Senhora, nos proteja, nos dê a perseverança, a força, a coragem, o espírito de oração, para cultivarmos esta vinha do Senhor, que é a nossa alma, e assim contribuirmos com a Santa Igreja de Nosso Senhor. Amém. Credo in unum Deum,
Dominus vobiscum. et com spiritu tuo. Oremos. Podemos sentar, momento do ofertório. Vamos colocar nossas vidas também no altar, oferecendo a Deus tudo aquilo que nós somos, tudo que nós temos. Nós vos saudamos, Senhora, nossa Mãe, como bela sois, vestida de sol, na cabeça estrelas, a lua sob os pés, em vós já começou do Filho a salvação. Nova Eva criada, alegria de Deus, vós trouxestes ao mundo Jesus o Salvador. Por vós foram abertas as portas do jardim, no caminho guiai-nos, estrela da manhã. Nós vos saudamos, Senhora, nossa Mãe, como bela sois, vestida de sol, na cabeça estrelas, a lua sob os pés, em vós já começou do Filho a salvação. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et com spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vinho et Deusum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare nostri semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et te in commemoratione Beate Maria semper Virginis collaudare, benedicere et predicare, quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente et lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum Dominum nostrum, perque maiestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremunt potestates, Celi celorum virtutis ac beata serafin socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti ubies deprecamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis, Hosanna
secula seculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti di divina institutione formatio demus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Era com o Espírito tuo. Gostaria de pedir às pessoas que estão na lateral que comunguem aqui perto da sacristia. Vai ser distribuída a comunhão ali também. Deus, edvis peccatis vestris perducativos et vitam aeternam, indulgentiam, absolutionem, remissione peccatorum vestrorum, libat vobis omnipotent misericors Dominus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizia uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizia uma só palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizia uma só palavra, minha alma será salva.
eli ut comederetis fructum eius et optima ilius. Dominus vobiscum. Oremus, leta nos Domine quesumus beatissime virginis matris Tue, solemnis commemoratio semper excipiat, quae iucunditatem nobis sue protectionis et pacis securitatem infundat, et tibi nos redat acceptos, qui cum Pater et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostri in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.